Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Bom, meio atrasado, 12:05. Foi o tempo que eu tenho. Bom, meu nome é Érico, eu sou arquiteto, proprietário da empresa SE Arquitetura. E eu vou estar fazendo toda sexta-feira um vídeo, sempre uma live, com algum tema, falando principalmente sobre planejamento da construção da sua casa. Vou falar futuramente sobre financiamento de obras, como que faz um financiamento de obras pela Caixa Econômica, que é a área que eu mais atuo. Vou falar sobre projeto de casa, materiais de obra, como escolher os melhores investimentos para sua casa, vários temas que a gente vai estar abordando sempre na live sexta-feira. Seja bem-vindo, Lírios! Que legal que você está vendo. E essa live eu vou deixar sempre salva no Instagram por um tempo. Ela vai sempre durar 20 minutos, vou sempre fazer um tempo de 20 minutos. E eu vou também deixar salvo no meu IG e lá no canal do YouTube, SE Arquitetura, é só buscar lá o meu canal do YouTube, que já tem outros vídeos com vários outros temas. Beleza? Bom, chega de enrolação, chega de só falar. Bem que no final eu vou dar alguns avisos paroquiais. Hoje a gente vai falar sobre os 3 passos sobre a construção. Os 3 passos para você construir a sua casa. Como que eu fui motivado? Eu estava fazendo uma leitura na internet e tal, porque a matéria também já não é desse ano, é uma matéria de 2015, da revista Exame, e lá ela estava relatando sobre como ocorrem tantos atrasos imprevistos, custos extras na obra, na construção civil, principalmente aqui no Brasil. E aí fala todo o problema, pegou várias obras públicas de exemplo, aqui, como que as obras aqui no Brasil possuem um atraso, possuem um gasto extra. E aí um dos principais fatores que ocorreram foi a parte do planejamento das etapas, todas as etapas que uma construção deve seguir. E até foi um dado que foi passado na matéria, né? É a revista Exame do ano 2015. Quem quiser pesquisar, só dá um Google. E aí lá falava uma coisa, que, por exemplo, outros países gastam em torno, por exemplo, Japão, gasta em torno de 40% do tempo, de um tempo de uma obra em planejamento. Na Alemanha, 50% desse tempo. No Brasil, é menos de 1/5. Ou seja, é uma coisa muito... A gente não investe nas etapas para que a gente possa construir. E, Érico, quais são essas etapas? Essas etapas, elas são... Eu até marquei aqui, eu sempre estou anotando. Planejar, calcular e executar. Obviamente que a primeira parte desses 3 passos, que é o planejamento, ele é sim o mais complexo, porque ele dá muito trabalho. Você deve pensar desde a locação, onde vai ser o terreno da sua casa, até toda a parte técnica de como que essa casa vai poder ser implantada, quais são os quesitos de infraestrutura que você tem no seu bairro. Você tem que avaliar também o seu bairro. Esse tipo de casa que eu vou fazer, ela serve para essa região, ela me atende dentro da minha rotina, é perto do meu trabalho, é longe, ou então para mim não tem problema essa questão de deslocamento, logística minha em relação à minha casa dentro da cidade. Então, várias coisas você deve avaliar só no período do planejamento. Eu até anotei aqui, por exemplo, a gente tem que fazer... Ó, propaganda. Obrigado, propaganda. Olá, seja bem-vindo. Oi, Vanessa, seja bem-vinda. Então, a primeira parte dos 3 passos para você construir é a parte do planejamento. Você deve primeiro fazer uma consulta certa, pode ser com um profissional, para ver como que você vai fazer essa casa. Você deve fazer os projetos, não falo só um projeto, né, o projeto arquitetônico, mas vários outros projetos, porque todos esses projetos vão te dar uma base para que você possa avançar um pouco mais dentro da etapa de planejamento, que é, por exemplo, viabilidade financeira. É uma coisa que
que ninguém sabe, ou então são poucos profissionais que oferecem, mas a viabilidade financeira é a partir do seu projeto é levantado um custo da sua obra. Não é o custo exato, porque, como já diz o nome, é uma viabilidade. Ela vai possibilitar você saber se você tem o recurso para você fazer sua obra, vai ver se você vai ter condições de poder concluir ela em todas as etapas, essas etapas que eu vou falar agora mais para frente. Você vai ver se você tem essa possibilidade ou não, ou vai mostrar dentro da viabilidade financeira se você precisa esperar um pouco, se você precisa arrecadar um pouco de dinheiro, ou se você pode partir para um financiamento de construção. No meu caso, o financiamento pela Caixa, que é onde você pega um recurso, não pega 100%, mas pega praticamente 80%, pode pegar até 80% do recurso para a sua obra. Vanessa chegou. Oi, Vanessa, tudo bem? Vanessa, esposa do Góes, que também trabalha com construção civil, está fazendo a casa dela. É uma etapa muito legal, porque você consegue materializar o seu sonho, que é até um lema do meu escritório. Bom, voltando, essa primeira etapa de planejamento, ela é a mais demorada. Ela é a mais demorada e o grande inimigo dessa etapa é a ansiedade. Eu já tive clientes que já me vieram falar, eu preciso construir uma casa, eu não sei quanto tempo vai ser para construir essa casa, mas eu quero construir mês que vem. Falei, impossível você construir uma casa mês que vem. Não era uma casa grande, mas em um mês é impossível. Dentro da parte de planejamento, por exemplo, quando você vai planejar a sua casa, ela tem que se encaixar dentro de uma legislação. Todo município tem a sua legislação. Imagina você começa a iniciar uma casa, pensando, fazendo até um rascunho no papel, que é muito comum entre as pessoas que não procuram um profissional. Imagina essa casa não entra dentro da legislação. É uma dor de cabeça gigante, enorme. Então, fuja disso, fuja. Sempre tente fazer um projeto onde ele vai entrar dentro da lei. Até eu gravei essa semana no meu Stories. Eu tive que, na etapa de planejamento, que eu estou atendendo um cliente, eu tive que agora alterar algumas coisas do projeto que a lei do município mudou recentemente. Então eu tive que praticamente parar um pouco a continuidade do processo de projeto legal, né, que é um projeto que é aprovado dentro de um órgão público da prefeitura, para fazer essa alteração para ficar convergente com a lei. Então, só isso daí eu vou levar mais uns 15 dias a mais. Imagina, se eu estou com uma obra que eu quero começar cedo, 15 dias para mim, dá para eu levar numa casa, vamos falar, pequena, ou então uma casa média, vamos falar assim, uma casa até de 100 metros quadrados. Esses 15 dias é o tempo de você levantar uma fundação de uma casa. Uma fundação com as alvenarias, com as paredes. Então, são coisas que implicam dentro da obra. E às vezes você pode até gastar mais. Às vezes você pode, nesse período de tempo, ter alguma complicação na sua obra. Se você não fez o planejamento, não fechou todos os possíveis problemas. E isso acontece demais. E é uma coisa que você tem que evitar, principalmente na primeira etapa, que é a etapa de planejamento. Ô Larissa, tudo bem? Sejam bem-vindos, gente. Vou pegar para você ver aqui. Esse bolo aqui, esse bolão aqui é só de projetos. Só de projetos. É de uma casa de 150 metros. Mas olha o tanto de documento que vem. São várias plantas, são várias orientações, indicações de como você deve construir. E isso faz parte da primeira etapa, que é o planejamento. A segunda etapa, depois que você concluiu a primeira, que principalmente onde você já tem uma viabilidade financeira, essa casa é possível fazer com determinados recursos. Às vezes até se você viu que a viabilidade passou daquilo que você pode, esse é o momento do planejamento que você pode alterar, que você pode adaptar melhor o seu projeto. Até às vezes mudar o projeto, né? Que é mudar de plano, que é uma coisa que não é incomum, é uma coisa até prudente para quem quer colocar o seu dinheiro de maneira mais segura. Na segunda etapa do passo para você construir sua casa, você vai calcular.
Ah, Érico, calcular o quê? Calcular várias coisas. Não só a obra, não só materiais, não só a orçamentação de mão de obra, mas é mapear dentro desse cálculo todos os possíveis gastos. Por exemplo, logística, aterro, a sua obra vai ter aterro, conforme um projeto, ele viu que a sua casa vai ficar um pouco mais alta, um pouco mais baixa, vai precisar tirar terra, vai precisar ter uma fossa séptica, dentro da parte do cálculo, já passou, né, da parte de planejamento, a parte do cálculo nós vamos calcular todos esses custos. E isso vai, por exemplo, implicar também no tempo da sua obra. Então, a parte de cálculo faz parte também de planejamento. É uma parte que você vai planejar, não só financeiramente. Por exemplo, aqui no nosso município, leva quase 45 dias para ligarem a água no seu lote. Ligarem a água, né, o atendimento público. Então, imagina uma pessoa que pega, vai para a obra sem estar calculando esse tempo, quais são os gastos que vão ser, né, dos equipamentos, da mão de obra que vai fazer essa instalação para você. Você não sabe nesse momento, imagina você esperar 45 dias uma obra parada e você às vezes até fechou um contrato já com alguém vai prestar serviço para você. Imagina a dor de cabeça com o tempo. Então a terceira parte, a segunda parte, né, que é calcular, você vai estar colocando na ponta do lápis, planilhado, todos os gastos que você vai ter dessa obra que você planejou na primeira etapa. A terceira etapa é a execução, só que dentro da execução você tem de novo mais planejamento. E aí na etapa da execução você já deve estar com tudo amarrado. Você deve saber quanto tempo vai demorar para entregar materiais lá na sua obra. E isso você vai estar constantemente olhando, adequando. Por quê? Ao longo da obra, existem materiais que são mais rápidos, existem materiais que são mais demorados, porque eles devem ser totalmente elaborados. Exemplo, a parte de pedras, granitos da sua casa, a parte de janelas. Se você for fazer uma janela de vidro, é de um jeito. Se você for comprar uma janela pronta, é de um jeito. E olha lá, se você pegar, por exemplo, uma janela pronta sem pintar, você sabe que durante a sua obra, o seu pintor vai ter que gastar um tempo a mais para fazer a pintura das suas portas. Olá, José Leopoldo, tudo bem? Sejam bem-vindos, gente. Que legal que o pessoal tá entrando. Então, durante a sua obra, existem várias etapas dentro da sua obra. E isso vai implicar em tempo, vai implicar em custo. Existem momentos da obra que, por exemplo, a sua mão de obra ela vai estar com um corpo maior de pessoas. Você tem que organizar para que essas pessoas possam produzir aquilo que é necessário dentro de um tempo determinado, porque senão você vai estar pagando a mais por mão de obra, ou então tempo que a mão de obra não produziu tão bem. Tem que levar em conta a questão de chuvas. É um fato isso. Pode acontecer em determinado tempo do ano. Existem tempos que a gente vai conseguir prever. No caso, não falo nem ver de maneira exata, mas você vai conseguir fechar esse problema em saber que determinado mês talvez eu não vou ser tão produtivo. Então é muito interessante que você, no momento da construção, você já tenha fechado todos esses processos. Você já sabe o que você vai ter que fazer. E claro, dentro da construção, você tem um prazo, um tempo que vai durar a sua obra. Esse prazo já deve ter sido todo fechado dentro de um cronograma no período do planejamento. E claro, dentro do período também do cálculo, que eu falo do cálculo da obra, porque quanto mais tempo gera a obra, mais desembolso você pode ter. Pode ser que sua obra atrase, em determinado período você não tenha desembolsos, mas sempre vai ocorrer algo que você vai ter que gastar mais para que você cumpra aquele prazo maior. Não sei se deu para entender. Se a obra ficar ficar mais larga, sair do seu cronograma, saiba que às vezes você vai ter que gastar um pouco a mais. Se você conseguir enxugar isso, é óbvio que você vai ter mais economia. Mas como você vai fazer isso? Se você tem que trabalhar,
você tem que cuidar dos seus filhos, você tem seus compromissos sociais, que todo mundo tem. Como que você vai fazer isso? Cuidar de obra, tem gente que fala que é cansativo, que é dor de cabeça, mas realmente é dor de cabeça para quem não está trabalhando nesse meio, para quem não está nesse meio. Por isso que é muito bom que você tenha sempre uma administração de obra, contrate uma administração de obra, ou então você pode também fazer um acompanhamento técnico com um profissional, para que ele possa te orientar as coisas dentro das etapas, para que você possa agir. Eu já tive clientes que levaram prejuízo sozinhos por gerirem sozinhos. E claro, essa pessoa não fazia outra coisa, ela só pensava naquela obra. E ela falando, não, eu vou economizar, se eu for sozinho, claro que eu vou economizar. Sim, mas o tempo que você gasta, o valor de combustível que você gasta fazendo deslocamentos, cobrando mão de obras, principalmente mão de obras onde você não tem nenhum contrato, às vezes é só verbal, às vezes é só um combinado, e às vezes sai caro também, porque como você não fez as etapas corretamente, você fez um planejamento bem mais rápido e já foi para a obra, quando surgem os problemas, quando surgem as ações que você tem que ter rotinamente, quando você está tocando uma obra, você às vezes vai ter que pagar um pouco a mais para que alguém resolva aquele problema. Você fez um combinado às vezes vamos falar com o eletricista. Você fez um combinado com o eletricista, fechou, tá bom então, vai trabalhar para mim. Trabalhou. E no meio do processo você falou, putz, eu gostaria de aumentar mais o número de tomadas, queria colocar mais um ar-condicionado. Ô Gabriel, seja bem-vindo, tudo bem? É nesse momento que você vai ter um desembolso extra, um desembolso de algo que não foi previsto. Isso acontece demais nas obras. Estou falando assim por experiência, acontece muito em obras. Pessoas que querem entrar de cabeça numa obra sem ter cumprido as outras duas etapas. Que é o planejamento, que é a etapa maior, que dura mais tempo, é mais cansativa, é mais demorada, é angustiante, principalmente para quem quer construir muito a sua casa. E a etapa do cálculo, que é a etapa onde a gente vai, a partir do planejamento, juntar os valores e montar um montante de obra real. E a última etapa, que é a execução, é quando você vai simplesmente gerir as outras etapas. Então, deixa eu ver aqui o tempo. Gente, estourou meu tempo. Beleza? Eu vou dar alguns avisos paroquiais. Toda sexta-feira, meio-dia, eu vou estar fazendo essa live. Essa live vai ficar salva no meu IG, no meu canal IG, e também no meu canal do YouTube, SE Arquitetura. Tudo junto, coloca lá no YouTube, SE Arquitetura, você vai ver vários vídeos, vai estar a minha cara lá. Então você veja que também tem outras dicas bem legais lá. Outra parte de aviso, se você precisa de uma consultoria, se você conhece alguém que quer construir sua casa, quer reformar sua casa. Érico, eu quero reformar um banheiro. Entre em contato, no link na minha bio, você pode mandar um WhatsApp. Eu marco a consultoria com você, eu vou esclarecer as suas dúvidas, vou tomar as orientações que você precisa. Érico, eu não tenho tempo, então eu faço videoconferência por WhatsApp, ou por Skype, ou pelo Zoom. Eu já fiz pelo WhatsApp, então vale muito a pena para que eu possa te orientar, para que você não entre na obra de qualquer jeito, beleza? Levem sempre isso com vocês. Com obra não se brinca. Obra não se brinca. Obra você deve, ao final dela, só contemplar. Entendeu? Não brinquem com obra. Gente, eu vou precisar sair, tá? Porque o meu horário é sempre 20 minutos. Beleza? Valeu. Deus abençoe. Até sexta-feira que vem. Tchau, tchau.